programa Tempo Real encerra hoje a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado do estado de Rondônia. E o entrevistado de hoje é Moreira Mendes, candidato ao cargo de senador pelo PSD, que é o Partido Social Democrata. Moreira Mendes é natural de São Paulo, tem 68 anos, apesar de não parecer, advogado, velho conhecido aqui da cidade. Roda a vinheta e eu recebo aqui. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. It's alright. Little darling, the smiles returning to the face. Boa noite, Moreira. Você ainda toca bateria, não? Já não toco mais, mas os meninos continuam. Continuo. Os três. E começar o programa com essa música é algo que deixa a gente muito feliz. A escolha muito boa. Bom, esse é o Moreira Mendes. Quem pensa que roqueiro velho só tem eu aqui, não tem mais gente. Tem o Moreira. O Moreira ainda toca bateria de vez em quando. Quando se junta com os três filhos, Exato. Os três são bateristas, né? Um dia eles fizeram uma festa no meu aniversário e eu cheguei na fazenda, tinham lá 4 baterias montadas. 3 para eles e botaram uma para mim. Acabamos fazendo lá um espetáculo de baterias. Eu não sei bem onde eu entrei, mas a festa foi muito boa. Moreira, você já está aqui em Porto Velho há quantos anos? 42 anos. Quer dizer, que já é meio alegria filho de Porto Velho, né? poder participar deste programa hoje. Eu quero agradecer a direção da empresa, a você, por essa oportunidade de valorizar a democracia. E essa extraordinária coincidência do programa ser exatamente quando a gente comemora 100 anos de Porto Velho. Parabéns, Porto Velho. Mas mais do que isso, eu começo a refletir aqui, desses 100 anos, quase 43 eu vivi aqui. Isso é uma coisa extraordinária, eu vi essa cidade crescer. Tem algumas coisas que a gente conta hoje e não acreditam. Quando eu cheguei aqui, a Avenida Jorge Teixeira era um caminho. Aqui para trás era chamada Cascalheira. Não tinha nada, absolutamente nada. E hoje essa cidade extraordinária, com muitos problemas, é verdade, mas que tem, como você disse na abertura, um povo fantástico, uma população extraordinária que ama essa cidade e eu também. Então, a coincidência muito feliz estar aqui hoje homenageando Porto Velho. Eu fiz até... a surpresa, na verdade, não é minha. Você sabe que eu tenho um filho que é um artista, um fotógrafo. Não, ele é E ele tem uma paixão por Porto Velho. Aliás, ele nasceu aqui, o meu filho mais velho, o Rodrigo. E ele é um fotógrafo, digamos, que faz uma fotografia artística. E ele fez aqui, tirou algumas fotografias, reproduziu, que me pediu que presenteasse o seu programa numa homenagem à nossa querida Porto Velho. Ô, Moreira, muito obrigado. Obrigado ao Rodrigo. Meu querido Rodrigo. Olha, são belas fotos e dá para pegar aqui? Não? Dá. Tá meio... Pronto, já foi. Caixas d'água. Que sensibilidade desse moleque, vou te contar. Um dia eu falei com ele aqui que ele tem duas vertentes da sua arte. Mas eu acho que é nessa daqui que ele se destaca. E aquelas imagens que nós vimos aí no início, é um sistema de fotografia chamado time-lapse. Fotografia corrida, passada bem rápido. Com a ponte ali, aquela parte ali, foi o trabalho do Rodrigo. Eu já vi algumas outras. Tem aí? Se puder, vai soltando aí para mim, por favor. Porto Velho merece hoje que a gente faça. O Rodrigo Erce. Olha que beleza. O prédio aqui, o CPA. Vamos deixando essas fotos rodando aí enquanto a gente vai tendo essa conversa. Olha que beleza, que beleza. Parabéns, Rodrigo. Muitíssimo obrigado. E essas fotos vão... Olha o tamanho de Porto Velho, que coisa fantástica. Vão encantar aqui. Olha, isso aí, o Rodrigo me disse o seguinte, eu conheço essa fotografia, já vi há algum tempo. Ele disse, isso aqui não é Photoshop, isso aqui é o céu de Rondônia mesmo. Que beleza, que beleza. Muito, muito bonito. Moreira, nós vamos conversar aqui, fazendo-lhe as mesmas perguntas, claro, e dando-lhe o mesmo tempo que eu já dei aqui aos outros candidatos.
Se encerra hoje essa bateria, até porque eu acho que hoje se encerra também o programa eleitoral. Me parece que hoje à noite teremos o último debate, enfim, e a partir daí, silêncio total até as eleições. Mas o programa eleitoral de rádio e televisão dos senadores encerrou ontem. Já ontem, né? Já. E estamos aí nessa reta final da campanha mesmo, depois de muito trabalho, de visitar o estado todo, de ser recebido calorosamente por toda a população do nosso estado. Eu estou encerrando assim com uma sensação de dever cumprido. O carinho com que a população do estado todo me recebeu durante esse período, e olha que foi um trabalho intenso. Nós visitamos os 52 municípios, praticamente mais de uma vez, praticamente todos os distritos do estado, e não tem um único lugar que eu não tenha sido recebido com muito carinho pela nossa população. Eu fico satisfeito que, de certa forma, é um reconhecimento do meu trabalho, já do meu tempo de senador, e agora encerrando esse segundo mandato de deputado federal, com muita honra, defendendo o nosso povo aqui de Rondônia. Moreira, quais as principais bandeiras de luta que, caso eleito, o senhor vai levar lá para o Senado? Bem, primeiro eu quero distinguir que eu vejo muito na propaganda aí eleitoral que concorrentes dizendo que constrói pontes, constrói estradas, constrói creches, constrói hospitais. O senador não constrói nada. Na verdade, o senador faz leis, como todos os outros, inclusive os deputados federais e os estaduais. Fiscaliza a aplicação do dinheiro público e traz para cá emendas parlamentares que todos têm o mesmo direito. São algo em torno de 15 milhões para cada parlamentar federal. O que eu tenho proposta como proposta, aí sim, do meu mandato de senador, é, primeiro, lutar brava e corajosamente para liquidar essa vergonhosa situação da transposição. Isso é uma piada, o que fizeram com Rondônia, o deboche que o governo federal fez com Rondônia ao longo desses 6 anos, e nós estamos aqui já no 6º ano da aprovação da emenda constitucional que permitiu a transposição, e nós temos apenas 34 servidores da Folha do Estado transpostos lá para a Folha da União. Isso é uma vergonha. Falta determinação da nossa bancada de bater firme nessa questão, e esse é um dos meus propósitos. Se alguém perguntar, você não é da bancada, por que não fez? Porque sozinho eu não consigo fazer. O senador tem muito mais força do que tem o deputado federal. Então essa vai ser uma das minhas bandeiras. A segunda, olha, nós estamos vivendo exatamente neste momento um apagão aqui na cidade de Porto Velho. Eu estava no interior e soube que hoje de manhã teve um apagão da mesma forma. Quase 2 horas. Isso é outra vergonha. Aquilo que nós chamamos de Ceron, não existe mais a Ceron. Hoje é Eletrobras, porque a Eletrobras é dona de 99,9% do capital da Ceron e, portanto, é uma empresa federal, é uma autarquia federal que comanda o sistema elétrico do país, e nós estamos passando aqui por esse vexame de ser olha a ironia, nós somos um estado produtor de energia, acho que o 2º maior produtor de energia do Brasil, passando uma vergonha dessa de apagão aqui na cidade porque não tem energia. Isso é uma coisa absurda. Regiões como Buritis, Machadinho, hoje eu estive em Machadinho durante o dia, a maior reclamação da população é a falta do leão que interligue a rede que faz a ligação da Rondônia com o resto do Brasil, e lá a energia ainda é trocada a motor a óleo diesel, assim como é na região de Buritis, entre outras. E eles estão dando lá uma usina também para Rondônia, né? Machadinho? É. Mas isso é coisa que ainda vai demorar um bom tempo. Outra bandeira portanto, aí também essa questão da energia, e veja outra ironia. Somos o 2º maior produtor de energia do país, com as nossas 2 usinas aqui, e a conta de energia aqui do nosso estado é a mais cara do Brasil. Isso não é possível, é preciso alguém que tenha a coragem e o desprendimento e a isenção para poder, veja bem, isenção para poder cobrar do governo federal aquilo que é a responsabilidade dele. Eu estou falando, usando e refrisando a palavra isenção, porque o senador precisa ter isenção. Ele não pode ter nenhum tipo de comprometimento com o governo federal ou nenhuma atividade
pessoal, de empresarial, que o deixe atrelado ao governo federal. Esse é um ponto. Eu não tenho empresa nenhuma para defender. Eu não tenho nenhum negócio familiar para defender. Portanto, o meu compromisso vai ser com o povo de Rondônia, com as coisas que precisam ser resolvidas por Rondônia. Eu quero aqui aproveitar, se você me permitir, e contar aqui uma passagem quando eu fui senador, para você ver o que é a isenção de um parlamentar. Ser senador já é uma coisa muito importante. O Expedito costuma dizer que um senador vale mais que os 8 deputados federais. Mas, deixando isso à parte, o fato é que um senador abre muitas portas. E ser senador e ser líder do governo, então, é uma coisa que abre muito mais portas. Pois eu, quando fui senador, tive a honra de ser um dia convidado pelo presidente Fernando Henrique para ser um dos seus vice-líderes. É um líder e 2 vice-líderes. Eu era um deles, aqui, de Rondônia, esse cidadão. Pois bem, e aquilo me deixou muito honrado pela escolha. Mas um dia eu subi à tribuna do Senado, li uma carta, um ofício que eu dirigi ao presidente da República, renunciando à minha condição de líder. Os senadores assustaram, mas como está renunciando? Renunciando porque eu tenho interesse de Rondônia para ser defendido, que conflitam com o governo. Lembra da medida provisória 2166? Aquela história que botaram os 80% de reserva legal goela abaixo do produtor rural de Rondônia. E eu, para poder defender Rondônia, tive a coragem de subir à tribuna, de renunciar à minha condição de líder, me contrapus ao governo durante aquele tempo todo, fiz lá o trabalho de obstrução dos trabalhos do Senado, até que o governo finalmente editou um decreto que, pelo menos para Rondônia, reconheceu os nossos 50%. Então, por isso é que nós precisamos ter um senador que seja isento, que tenha coragem de tomar a decisão certa na hora certa. E aí eu vou voltar àquilo que quando comecei a falar contigo. Transposição. Por que essa transposição não sai? Porque a nossa bancada não tem coragem de tomar a atitude que tem que ser tomada, que é chutar a canela do governo federal e exigir o que é nosso direito. Porque não tem um governador que dê um tapa na mesa e vá lá para cima, não. Isso aqui é direito nosso porque foi aprovada a emenda constitucional. Eu pretendo, como senador, agir dessa forma. E, se possível, liderar a nossa bancada para buscar aquilo que é nosso direito. Simples. Eu tenho aqui algumas perguntas bem rapidinho, bem pai bola. Casamento gay. Sou a favor, esse é um tema polêmico, sou a favor da família, respeito todas as diferenças, penso que não há necessidade disso, porque a legislação brasileira já tem mecanismos de proteção daqueles que se julgam que devam ser diferentes dos demais. Ponto, é simples assim. Desmilitarização de nossas polícias militares. Isso é uma vergonha, isso faz parte do ideário de esquerda do governo que toma conta hoje do país, faz parte de 5 ou 6 itens que pretendem, no fundo, é acabar com a democracia brasileira, é transformar a democracia representativa numa democracia participativa, para fazer do Brasil o que estão fazendo com a Venezuela, que estão acabando com o país e levando o Brasil a algo parecido com Cuba. Sou absolutamente contra. Criminalização da homofobia. Sou absolutamente contra, não vejo necessidade, já há instrumentos do Código Penal que penalizam e que já resolve o problema. Não, e acho isso, inclusive, uma forma de, isto sim, promover a discriminação. Maioridade penal. Sim, não, ou em caso de sim, para que idade? Sou a favor da redução da idade penal para os efeitos da aplicação da lei penal, mas contrariamente de você simplesmente baixar de 18 para 16 anos, que é um número cabalístico, eu tenho uma proposta de emenda à Constituição da minha autoria que caminha no seguinte sentido: dá ao juiz da causa o poder discricionário de reduzir a idade penal do delinquente para 16, para 15, para 14, para 13, para 12 anos, dependendo da gravidade do crime, do delito praticado e as circunstâncias em que ocorreram. É o juiz que vai poder, ouvido o Ministério Público, ouvido as autoridades envolvidas com a questão da reeducação do menor,
Aí o juiz é que vai tomar essa decisão e que pode, só para os efeitos da aplicação da lei penal, reduzir a idade até menos de 16 anos. O juiz da comarca, o juiz de primeiro grau, né? O juiz criminal, Isso. aquele que estiver julgando o caso concreto. O inquérito ali na mão. E ele seria aplicado só no caso concreto. O senhor falou aqui a respeito da Venezuela e eu queria lhe perguntar a respeito desse ponto. Nós temos vizinhos com problemas, nós temos vizinhos que precisam de ajuda, segundo o governo. Nós temos um Itamaraty, que eu não gosto de falar muito a respeito, mas que é frouxo. O Itamaraty já foi alguma coisa. E eu queria que o senhor falasse a respeito dessas relações internacionais, principalmente com relação aos nossos vizinhos. Tristemente, nós temos que reconhecer que o nosso Ministério das Relações Exteriores, que sempre foi muito respeitado no mundo todo, historicamente, está dando passos atrás, assim, terríveis. A política externa brasileira está errada. O Brasil está virando as costas para seus parceiros tradicionais, para países que toda a vida foram nossos parceiros, o Brasil se imaginando que é um grande líder e que pode liderar parte do mundo, errado. Nós estamos empobrecendo o Brasil aqui para estar dando benefício para os vizinhos aí. Olha o que o presidente Lula fez com a Petrobras lá na Bolívia. Simplesmente levou um chute no traseiro, entregou a Petrobras lá de graça, para nada. Olha o que o Brasil está fazendo com Cuba. Esse porto, que eu nem me lembro o nome do porto, construído lá, $1 bilhão, quando nós aqui temos muitas necessidades, inclusive na área de infraestrutura. Olha aqui, os nossos portos foram todos destruídos. Então, está errado. A política externa brasileira está completamente errado e nós temos que rever essa situação toda. Por isso é que eu imagino que o próximo governo deva ter esta coragem de colocar o Brasil no seu lugar e voltar ao que sempre foi um Ministério de Relações Exteriores respeitado fora do Brasil, porque hoje não é. Instituto Rio Branco. Exatamente. Rondônia no contexto de matriz energética. O senhor falou aqui que nós somos já geradores, mas... E eu estou puxando Rondônia porque nós somos geradores de energia e nós podemos gerar muito mais energia com biomassa, enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu queria que o senhor falasse rapidamente a respeito dessa matriz energética brasileira e Rondônia, como é que entra nessa história? Bem, numa das perguntas que você me fez um pouco atrás, eu falei bastante sobre essa questão. Aliás, que é uma bandeira minha que eu não consigo entender. Como Rondônia, que é um país produtor, o segundo maior produtor, acho que o primeiro é o Paraná e o segundo é Rondônia, quase 7.000 megawatts de energia quando tiver prontas as duas usinas, que simplesmente saem aqui de Rondônia, vão no União direto lá para Araraquara e nós ficamos aqui chupando o dedo, um apagão como está acontecendo. Está errado isso. Nós temos que rever esta situação. Eu tenho um projeto de emenda à Constituição que tramita também no Congresso Nacional, que modifica essa equação da divisão do imposto do ICMS, que é decorrente do consumo de energia. Eu estou propondo que uma parte fique com quem gera energia, porque senão nós só vamos ficar aqui com o abacaxi. Aqui levam a nossa energia, eles é que vão receber os impostos lá. Então, e pior, como eu disse lá na pergunta anterior, nós pagamos hoje a conta de luz mais alta do país. Isso tem que ser revisto. Essa é uma das minhas bandeiras. Rondônia, como fonte de geradora de energia, se uma parte dela efetivamente ficasse aqui, seria um grande instrumento indutor de geração de novos empregos com a industrialização aqui do Estado. Nós já fomos aqui condenados pelo governo do PT, que não permitiu a construção do gasoduto, que foi bandeira minha no passado, quando fui senador. Conseguimos aprovar a construção do gasoduto, a licença ambiental foi emitida e quando chegou na hora de assinar os contratos, hoje presidente da República meteu o dedo do suspiro e não deixou o gasoduto sair e disse numa reunião da nossa bancada: não vai sair o gasoduto, como se ela fosse dona do Brasil e dona de todas as decisões. Errado. Erramos, porque se tivesse o gasoduto construído aqui, esse que vem de Urucu para cá, nós já teríamos certamente muitas indústrias instaladas aqui, porque a indústria precisa de energia limpa e barata,
gerando emprego para essa nossa geração que está vindo aí sem emprego. Esse gasoduto aí já pode ter esperança nele e um dia ele virá? Claro, 500 quilômetros. Projeto caríssimo, todo 512 quilômetros, para ser bem preciso. Projeto todo pronto, licença ambiental concedida, uma engenharia de construção extraordinária para dar exemplo para o mundo todo, você construir dentro da floresta e a floresta se recupera e você nem sabe que tem um gasoduto lá dentro. Uma coisa extraordinária. Infelizmente, este governo, que tem uma visão muito curta, que prefere investir lá na Bolívia, prefere investir em Cuba, prefere investir na Venezuela, que não tem retorno nenhum para o Brasil, e esquece de um projeto tão importante desse para nós aqui de Rondônia e para o próprio Amazonas, que este gás é produzido hoje e reinjetado nos postos e uma parte queimado. Uma pena. Eu vou deixar uma pergunta aqui, eu vou mandar um recado aqui para o meu telespectador e vou dar uma saída aqui para um intervalo. Mercosul, fim, continuação ou reavaliação e possibilidade de outros acordos como ALCA, enfim, outros caminhos. Não sei se o Mercosul está dando rock, como se diz lá na Bahia. Não está. Não está, não? Não. Aham. Respondendo a sua pergunta do bloco anterior, até lembrando um pouquinho do que nós já falamos aqui, das relações exteriores do Brasil. O Brasil está vendido nessa história do Mercosul, parece um bobão, faz tudo que os outros querem e ele próprio só leva tinta. É mais ou menos por aí. Então, você fica como está, como é as três perguntas? Fica como está? Continua, extingue ou modifica? Ou modifica. Modifica. Eu acho que nós temos que ter preparo e temos que ter todos aí, tá, o Congresso Nacional envolvido, o Senado, Câmara, as lideranças do país. Nós temos que reescrever essa história do Mercosul. É um instrumento de desenvolvimento dos países muito importante, mas ele está sendo usado só ideologicamente. Isso tem que acabar. Aí a coisa não funciona. Não funciona. Vamos entrar agora nas perguntas um pouco mais profundas. Reforma trabalhista. Quais os pontos a serem elencados como prioritários para viabilizar o crescimento econômico aliado ao aumento da oferta de emprego? Eu queria lembrar o seguinte, nós falamos aqui de pleno emprego no Brasil, mas é preciso que a gente olhe isso aqui com muito cuidado. Há um projeto de 40 horas para o trabalhador que está lá no Senado ou no Congresso, parado. Há uma discussão sobre o fator previdenciário para aposentadoria. Enfim, tem tanta coisa nesse rolo e a gente tem um penduricalho que fica na folha de pagamento que no mínimo é de 21%. Vai a mais porque você tem outros impactos que vão para cima disso. Então, uma folha de pagamento, você paga R$1.000 para uma pessoa, mas na verdade vai dar R$1.500 com os penduricalhos todos que se colocam. O que o Senado, o que o senador pode fazer com relação a isso? Bom, primeiro eu quero dizer a você, com todo respeito, não é 21% não. Se você somar os encargos todos, a cada R$100 que você paga de salário, você tem R$100 de outros encargos. São vários. Isso. Se nós formos discutir isso aqui, nós vamos passar a noite toda. O custo Brasil, o chamado custo Brasil, é uma coisa que está inviabilizando a indústria nacional, está inviabilizando as empresas nacionais, está inviabilizando os investimentos aqui no Brasil, porque ninguém suporta esse cipual de legislação, principalmente de legislação trabalhista, na vida do empregador. Nós temos que entender, e eu não sou contra os empregados não, quero deixar bem claro isso, muito, sou a favor dos trabalhadores, mas nós temos que entender que não existe trabalho se não existir capital. Não existe empregados, trabalhadores, se não existir alguém que investe, monta uma indústria e gera empregos. Essa é uma equação que tem que fechar. Os dois lados têm que ter resultado. Agora, e eu vejo isso muito claramente lá no Congresso Nacional. Todos os dias tem algum tipo de proposta de legislação, a maioria de autoria dos próprios parlamentares, deputados e senadores, criando algum tipo de benefício para o trabalhador. Maravilha, ótimo. Quem é que não quer um trabalhador com muito mais direitos? Mas e as obrigações? Quem é que vai pagar a conta? Isso eles não fazem essa pergunta. Então essa é uma coisa que nós temos que encarar com muita responsabilidade
é não subtrair nenhum direito de trabalhador àquelas cláusulas pétreas que estão consagradas na Constituição, que é o fundo de garantia, que é o terço de férias, que é o mês de férias. Tudo isso nós temos que garantir, mas nós temos que facilitar a vida do empregador, diminuir os encargos da folha de pagamento, flexibilizar um pouco, deixar que o trabalhador negocie com a empresa. Olhe só o absurdo. Eu acho que o mais sensato, o trabalhador, com o seu sindicato, negociar com a empresa o que ele quer, o que ele não quer, mas você sabe que aqui no Brasil prevalece, o legislado prevalece sobre o negociado? Em nenhum lugar do mundo existe isso, quando devia ser o contrário. O negociado é que tem que prevalecer sobre o legislado. Houveram já várias, eu já fui relator de uma matéria dessa quando era senador. Várias tentativas de você flexibilizar isso, não se consegue. Quer outro exemplo, só para ficar claro? Pagamento de férias. Você só pode comprar, entre aspas, 10 dias das férias do trabalhador. Quantas pessoas que estão nos vendo agora compram as férias do seu trabalhador porque o trabalhador quer, compra inteira. Então isso aqui é um faz de conta. Por que você não permite logo que essa negociação seja transparente? Por que eu não posso pagar, por exemplo, o 13º no dia que o cidadão sai de férias? Não podia? Ué, ele vai sair de férias, tá aqui, eu vou pagar o seu 13º para você poder viajar com a sua família. Não pode. Então, nós temos que ter coragem de enfrentar essa legislação trabalhista para facilitar a vida do trabalhador e também do empresário, aquele que faz o investimento, para nós diminuirmos o custo do Brasil. Tudo aqui é caro. É caro os portos, o transporte, a infraestrutura de aeroportos. Olha o absurdo que a gente paga de taxa de aeroporto e de portos no Brasil. Nós temos que ter coragem de enfrentar essa questão e diminuir essa burocracia brasileira para permitir grandes investimentos no país e aqui na nossa Rondônia. Olha, enfrentar isso aí é gerar mais emprego, viu, gente? Claro. Se você diminui custo, você gera mais emprego. Então, você vê, você falou das 40 horas aí. Olha, tem projeto para reduzir de 44 para 40, tem projeto para reduzir os enfermeiros, a classe da enfermagem, para 30 horas. Eu não estou discutindo mérito, eu só estou contando aqui as propostas que tramitam pelo Congresso Nacional. O auxílio, o afastamento maternidade já é 6 vezes, já tem gente propondo lá que fique 1 ano. O já tem gente. Paternidade. Exatamente, já tem gente que tem proposta em andamento do Congresso Nacional que o pai também passe a ter direito de ficar 6 meses em casa. Maravilha! Só que quem é que paga essa conta? Somos nós. Nós todos é que pagamos a conta. Reforma política. Eu vou lhe fazer uma proposta aqui para você matar em 7 minutos. Reforma política. Pelo fim da reeleição, adoção de eleições gerais, como é que o senhor se posiciona com relação à cláusula de barreira para evitar a proliferação desenfreada de partidos, fim de coligações e eleições a cada 5 anos ou 4 anos, enfim? Não, primeiro, sou a favor da reforma política. Acho que tem que haver. Acho que temos que ter uma legislação que valorize o partido e não o candidato. Esse é um ponto. Quando você fala de valorizar partido, nós temos que acabar com esse festival de novos partidos. Isso aqui é um negócio ridículo. O Brasil daqui a pouco precisa outra concha daquela da Câmara dos Deputados para poder abrigar a liderança do partido do eu sozinho. Isso tem muito. É um partido que tem um deputado, mas ele tem uma liderança, um gabinete, uma estrutura, aquilo, é um carro, enfim, vai por aí. Tem que acabar com isso. Como é que fazemos? Temos que mudar a legislação, que já houve no passado, por exemplo, cláusula de barreira, já houve no passado cláusula de barreira, e o Supremo Tribunal Federal foi lá e disse, não pode. É direito das pessoas se organizarem. Só que o partido político pequeno vou usar a expressão bem dura, negociata. É isso que é. Meia dúzia cria um partido político para usá-lo depois das eleições como instrumento pessoal. É bom que a população saiba, o telespectador, que todo partido, quando é criado e reconhecido, ele já passa a ter direito a uma verba pública que é no mínimo uns R$500 mil por ano. Fundo partidário. Então, tem que acabar com isso, nós temos que valorizar partido. Como fazer? Cláusula de barreira. Todo mundo tem direito a criar o seu partido. A população, quem quiser. Só que ele vai ter que vencer etapas. Ele cria, disputa a eleição. Se não conseguir um número mínimo de votos,
já vai ficando para fora. Não é que ele fica extinto, ele começa a perder o fundo partidário, perder o tempo de rádio e televisão. Outra coisa que tem que modificar, nós temos que acabar com esse festival de eleições, a cada 2 anos tem uma eleição, isso é muito caro para o país, tem que ter uma eleição só, geral. O povo não sabe votar, sabe sim, sabe, o processo eleitoral brasileiro é muito avançado, eu acho que nós devíamos ter uma eleição só para todos os níveis, de vereador a presidente da República, coligação. Acabar com coligação. O grande estímulo dessa proliferação de partidos, exatamente coligação. Porque o partido pequeno sozinho não vai para lugar nenhum. Mas se ele empresta a sigla para um outro partido, ele acaba tendo uma chance e uma oportunidade. Para mim, tem que acabar com a coligação na eleição proporcional, que é diferente da eleição majoritária. O outro que você perguntou era a coligação, cláusula de barreira, cláusula de barreira. Ao fundo partidário, eleições gerais, você já falou. Eu acho que nós matamos esse assunto. Matamos. Você não fez uma pergunta aí que é a questão do financiamento público de campanha. Olha, eu tenho dúvidas. Eu vou colocar, além desse financiamento público de campanha, como a gente ainda tem aí mais 1 minuto para falar a respeito, acesso ao programa eleitoral obrigatório. E eu preciso falar isso pelo seguinte, porque nós estamos aqui dando o mesmo tempo para todos os candidatos ao governo, aos senadores. Nós fizemos isso com todos. E a gente não seguiu aquilo que manda a lei, que seria o programa eleitoral obrigatório, e a gente utilizou, até no debate, todo mundo junto. Não é uma coisa que nós criamos agora, é uma história que nós temos com isso. E eu não sei, a gente precisa descobrir qual é a forma de equilibrar um pouco mais isso, porque não é justo. Eu não sei, eu não me sinto confortável quando eu vejo uma pessoa ter 1 minuto e o outro ter 11, 12, 15. Pronto, para não dizer que nós estamos falando aqui de Rondônia, para não macular a nossa conversa aqui, esse papo de cafezinho, como você chama, vamos olhar aí candidatura à presidência da República. Olha os 3 candidatos. Os 3 não. Isso é um absurdo. Eu acho que isso tinha que diminuir um pouco de quem tem muito e devia dar chance aos que têm menos. E isso aí, se você diminuísse os partidos, como nós já conversamos no começo, ia ficando uma coisa mais igual, mais justa para todo mundo, um processo mais democrático e mais ampliado para todos. Tem que modificar. A reforma política não é fácil de fazer. Não é fácil. Todo ano, quando termina a eleição, a primeira coisa que se faz no Congresso Nacional, e eu já estou lá há 3 mandatos, vamos fazer a reforma política. É a primeira coisa que faz. Anda, quando chega, morre afogado da praia porque não consegue aprovar no plenário. Moreira Mendes, tem algo que me preocupa no Brasil hoje, que é o seguinte: nós temos aí uma série de organismos que começa lá com o TCE, o TCU, o MP, a Defensoria, enfim, tem muita gente que está de olho no gestor. E isso tem levado a algumas coisas que são difíceis da população engolir. Por exemplo, para-se uma ponte. Está fazendo uma ponte, aí o camarada para, estão lá os pilotis colocados, mas não colocou nada aqui, porque alguém disse, olha, não pode, porque isso aqui está errado, porque isso aqui tem um outro problema. Nós tivemos aqui uma questão que é o nosso esgotamento sanitário. Foi interrompido por causa de uma denúncia, que depois se verificou que não existia, ou que não deveria existir. Enfim, como é que a gente vai fazer para resolver esses assuntos quando a gente tem a lei de responsabilidade fiscal sendo ferida, burlada o tempo todo? A lei 8666, que ensinou o caminho do retorno, ou seja, do mesmo jeito que você faz o certo, você faz o errado. Está ali, é explicado, é somente você seguir do outro lado, de lá para cá, que você faz. Como é que a gente resolve isso? Porque eu me lembro que o candidato Confúcio Moura disse aqui durante o debate que se Juscelino Kubitschek fosse presidente do Brasil hoje, não faria um prédio em Brasília. Olha, ele não está muito longe da verdade, não. A legislação hoje é muito complexa e eu quero dar aqui uma explicação. Contrariamente do que seria o correto, seria o bom senso, que é o seguinte: todos são inocentes, até que você prove o contrário. Aqui no Brasil, para a questão de obras, para a questão de licitação, todos são bandidos. Aí vão ter que provar que são inocentes, que são bons empreiteiros e que vão fazer a coisa correta.
É uma coisa muito interessante isso, até do ponto de vista da sociologia, porque a sociedade cobra muito, com razão, porque a corrupção está desenfreada. Aí fica o governo, estou dizendo o governo no mais amplo sentido, deputado, senador, legislativo, executivo, judiciário, querendo dar uma resposta. Essa coisa que comanda o povo. Querendo dar uma resposta à população para acabar com essa corrupção e acaba só criando mais problema, criando mais confusão, apertando mais e resolveu? Não resolveu. E é difícil a gente encontrar uma saída legislativa para resolver a questão. Eu acho que a lei 8666 é como um remédio vencido na prateleira. Está vencida. Nós precisamos modificar essa legislação. Se você perguntar qual que nós vamos colocar no lugar, não consigo ainda ter uma coisa bem definida. Olha que nós fizemos uma tentativa, muita discussão. Nós fizemos uma tentativa a ir para a Copa do Mundo, para permitir que as coisas andassem mais rapidamente. O RDC. Exatamente, o RDC. É o regime diferenciado o regime de contratação diferenciada. É algo parecido com isso. A ideia, pelo menos foi o que nós aprovamos, era dar agilidade às empresas na questão do projeto executivo, depois do projeto. Há primeiro um projeto geral que está me faltando. O básico, a própria, executivo. Exatamente. O próprio empreiteiro que ganhasse, ele ia detalhando depois e fazendo o projeto para a coisa acontecer mais rapidamente. O que aconteceu na prática? A mesma coisa. Não funcionou. Está aí. Cuiabá, o aeroporto não ficou pronto. Só vou dar 2 exemplos aqui, porque é por onde eu passo muitas vezes. Cuiabá não ficou pronto. As obras de mobilidade urbana de Cuiabá, a Copa do Mundo já acabou, o Brasil já perdeu e está lá. Não saiu do papel, não terminaram. Brasília, o aeroporto não está pronto. As obras de mobilidade urbana de Brasília não estão prontas. Então não deu certo o tal do RDC. Então este é um grande desafio legislativo que nós vamos ter que enfrentar. E este Brasil moderno, esse Brasil que tem que ser competitivo com o resto do mundo, e o mundo hoje é de competição. Se nós não estivermos preparados para isso, já falamos ali atrás do custo do Brasil, da legislação trabalhista, dos encargos hoje, que a questão da reforma tributária, tudo isso nós temos que ter coragem de enfrentar. Claro que eu sozinho não vou conseguir, mas são bandeiras que eu vou defender, e já defendo hoje como deputado federal, mas no Congresso, com muito mais disposição, quero defender essas bandeiras da reforma tributária, da reforma política, dessa questão de mudar essa legislação para permitir que as obras estruturantes do país sejam efetivadas para que a coisa flua, aconteça. E só para encerrar essa pergunta, dizer a você, por exemplo, da questão da agropecuária, que é uma área que eu atuo muito fortemente. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O brasileiro é um produtor extraordinário, da porteira para dentro. Tecnologia, avanço, ciência, produtividade, qualidade. Quando ele abre a porteira, bota para fora que ele vai precisar do público, que é estrada de qualidade, ferrovia, armazenagem, portos, aeroportos, transporte, acabou, não tem. Que é a parte do governo, logística nenhuma. Isto precisa mudar. Isto precisa mudar. Eu quero ser um daqueles com essa bandeira na mão para tentar mudar tudo isso. Moreira, sozinho não consigo. Quinta-feira, hoje, os programas eleitorais gratuitos se encerram, ou gratuito não, obrigatório, porque não são gratuitos, a gente precisa entender isso. Mas esse programa... Boa observação. Esse programa lhe destina 2 minutos para você conversar com o seu público. Está na hora de pedir voto e a gente aqui não faria diferente com ninguém. A câmera é sua. Muito bem, além de pedir o voto, claro que vou fazer isso, mas eu quero agradecer a forma carinhosa com que a população de Rondônia me recebeu, por todos os recantos desse nosso querido e rico estado de Rondônia, essa população extraordinária.
que alegria minha o reconhecimento da população pelo meu trabalho. Gente assim, do mais humilde ao mais abastado, batendo nas minhas costas, me dizendo: não perca o seu tempo comigo, o meu voto já é seu, vá procurar o da esquina ali, continue o seu caminho. Isso para mim é uma coisa absolutamente gratificante. Mas eu quero dizer o seguinte: 60% hoje dos eleitores não sabem quem são os candidatos ao Senado. Isso é que eu quero chamar a atenção dos nossos eleitores, para que me ajudem nesta caminhada. Claro, eu estou pedindo aqui o voto, é o Moreira Mendes 555, o senador do povo, o senador dos menos favorecidos, o senador que defende verdadeiramente os interesses de Rondônia, não das minhas empresas, até porque eu não tenho empresa, o senador que tem isenção para trabalhar em Brasília, para defender a transposição, para defender essa questão, essa maldita conta do Beron que a gente não consegue resolver. É preciso que tenham senadores com isenção para poder chutar a canela do presidente da República quando for preciso. É por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês e o voto. Mas mais do que o voto, me ajuda nesta caminhada, levando essa informação para milhares de rondonienses que não sabem ainda em quem vão votar para o Senado. Leve essa ideia, se a escolha recair sobre a minha pessoa, fale com o seu vizinho, com os seus amigos, com a família, pega o telefone e ligue para aquele parente que mora numa outra cidade aqui de Rondônia e peça o voto para esse cabelo branco aqui, que tem muita responsabilidade, que tem preparo, que tem conhecimento, que tem experiência, que acima de tudo, credibilidade para levantar essa nossa bandeira de Rondônia por esse Brasil inteiro, trazendo recursos para cá, trazendo novos investidores, trazendo gente para vir construir, como nós fizemos, a nossa Rondônia. É Moreira Mendes 555, o senador do povo. Obrigado, Moreira. Chegamos ao final de mais um Tempo Real. E para começar bem o seu dia, para você ficar bem informado, eu quero convidá-lo a assistir amanhã o programa Novo Dia. Às 6h50 da manhã, Renata Beccaria e Adilson Honorato estão aqui com todo carinho para levar um mundo de informações até você. Porto Velho, um grande abraço. Obrigado. Eu estou em casa aqui. Eu não preciso ir mais para lugar nenhum. Aqui, como diz o meu amigo Chico Lemos, eu apoitei. E por falar em Chico Lemos, essa entrevista está sendo colocada agora à noite ainda, assim que nós tivermos a energia voltando aí, no site Gente de Opinião. Acesse lá amanhã cedo e veja tudo aquilo que ocorreu aqui nessa entrevista. Por hora, desejar a vocês uma boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Amanhã às 8h30 eu estou aqui para tratar com o Denis Baú do herói do voto. E agora, só desejar para você o seguinte: ponha rock na sua vida, é sempre muito bom. E a gente sai com imagens time-lapse do meu querido Rodrigo S. Vamos lá. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.